Bom, nós falamos nas últimas aulas sobre os 3 espaços. Sobre os 3 espaços, e estamos estudando sobre Mishkan. Mishkan é o quê? Tabernáculo em hebraico. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 19, que diz o quê? Primeira carta aos Coríntios 6, 19 diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito do Senhor e que Ele habita em vós? Uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que na pergunta está a resposta. Fez a comparação do tabernáculo com o templo do Senhor. Então, quando ele fala do templo, nós temos que ir na essência do que é o templo do Senhor, que foi o que Deus entregou nas mãos de Moshe, de Moisés, lá no Monte Sinai. Nós falamos lá das 4 etapas para se chegar no topo do monte, os 4 níveis de conhecimento, o nível que é chamado Pardes, que são as 4 letras do hebraico, o nível mais baixo, o nível Pessa, depois o nível Remesh, depois o nível Drash e o último nível, o nível Sod. Falamos dessa escalada de Moshe, pois falamos que após ele receber a revelação do tabernáculo, ele sai, ele desce, Deus levanta aqueles que iriam executar o tabernáculo. Quando o tabernáculo foi executado, nós temos aí as divisões, as 3 divisões. Falamos do número 3, que é um número que representa na Bíblia o quê? Equilíbrio, estabilidade. Primeira letra, o Aleph, que representa o Senhor, Adonai, o Eterno. Segunda letra, o Beit, que é casa. Terceira letra, Gimel, que é camelo, que significa estabilidade, equilíbrio. Então, o tabernáculo está dividido em 3 espaços para que haja esse equilíbrio. Quando nós trazemos para a comparação do nosso corpo, tem que haver um equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito. Falamos do primeiro espaço, do átrio, que é o Nefesh, que é o corpo, que representa o nosso físico, todo o nosso corpo físico, tudo que representa o físico. E o que está no átrio representa o físico. O altar de holocausto, a pia de bronze. O altar de holocausto para ser feito o quê? Sacrifício do quê? De animais. Os corpos dos animais eram sacrificados no altar de holocausto. E na pia de bronze era feito o quê? A purificação, a lavagem das mãos e dos pés dos que adentravam ao santo lugar. Então, o corpo, nós falamos da primeira porta, que quem passaria pela primeira porta é quem tinha um requisito específico. Qual era o requisito? Aliança, muito bem. Aliança, que foi representado pelo quê? A circuncisão, né? Brit Milá, chamado em hebraico, Brit Milá, que é a circuncisão, a aliança, né? Brit é aliança, Milá, circuncisão. Então, a circuncisão, essa aliança, para que pudesse entrar no corpo. Falamos a respeito, fazendo aqui um breve resumo para todo mundo aí não se perder, que para entrar no corpo, no seu corpo, precisa ter aliança. Por isso que o Senhor exige a aliança, para depois haver o ato sexual. Primeiro a aliança. Para se entrar no corpo tem que ter aliança. Quando a pessoa entrega o corpo a muitas pessoas sem ter aliança, isso vai causar problema nas outras etapas. Então falamos bastante aqui
é a comparação em Romanos 12, que diz o que Romanos 12? Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis que seja boa, agradável, perfeita vontade. E 2. Não lembro. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Santo, puro e imaculado. Isso, santo, puro, imaculado. Então, ficou 10. Não, foi a fichinha foi caindo assim. Caindo devagarzinho, né? Então, essa palavrinha após o sacrifício faz toda a diferença. Sacrifício vivo. Então, o sacrifício é mortificar da carne sem destruir o espírito. O sacrifício vivo, matar a carne e vivificar o espírito, dar vida ao espírito. Então falamos bastante aqui do corpo. Na alma, ruach, que é alma, que é o santo lugar. Nós falamos aqui mais uma vez dos 3 elementos que deve gerar equilíbrio. Falamos aqui do que os 3 elementos têm em comum. O que os 3 elementos têm em comum? O candelabro, né, que é a menorá, o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. Manutenção. Essa manutenção é feita de que forma? O que é que os 3 têm em comum na manutenção? Você tirar do velho e colocar no novo. Tirar do velho, colocar no novo. Exatamente. Tinha que se tirar a borra do candelabro, tinha que se tirar a cinza do altar, tinha que tirar os pães que estavam na mesa a cada 6 dias. O sacerdote fazia a inspeção disso de que frequência? 2 vezes ao dia. De manhã e à tarde. Na realidade, a palavra tarde na Bíblia é noite, né? De manhã e à noite. No primeiro capítulo da Bíblia fala: e foi-se a manhã e à tarde. A palavra que foi traduzida como tarde é noite. Foi-se a noite e um dia, né? Na realidade está que foi primeiro a noite, depois o dia, tá? Porque o que veio primeiro não foi o dia, foi a noite, né? Isso, bem, para haver luz é porque estava escuro. Então começa-se no escuro. Por isso que os orientais começam o dia no escuro. Eles são lunares, nós somos solares. Nosso calendário é solar. O calendário oriental é lunar. O calendário bíblico é lunar. O nosso calendário é solar. Ok? Todo mundo entendeu? Ok. Por isso que o dia começa ao pôr do sol e termina ao pôr do sol. Então a manutenção, tirando o velho, e não adianta só tirar o velho, precisa pôr o novo, senão fica vazio. Tem que tirar o velho e pôr o novo. Falamos que a iluminação, se não tiver manutenção, vai haver escuridão. Se não tiver manutenção nas mesas, vai haver trefação, né? Trefação é uma palavra bonita, né? Trefação. Se não houver limpeza aqui do altar de incenso, vai haver o quê? A sujeira, a cinza vai se espalhar por todo lado. Então vai haver aqui uma bagunça na alma, que é esse centro aqui que muitas pessoas têm problema de lidar e precisa essa manutenção ser feita. Então falamos bastante até aqui. Perguntas ou podemos avançar? O acesso do lugar santo para o Santíssimo havia o véu. Esse véu ele era inteiriço. Esse véu ele tinha 10 centímetros de largura, trançado. Ele era trançado. Ele era um véu que ele
como a cortina está ali, ó. E aí não havia uma porta na concepção da palavra que temos hoje. Não havia batente e uma porta. Não havia um acesso. A palavra porta é um acesso. Havia um acesso. Então a cortina, e ele passava pela cortina para ter acesso a esse lugar. Então essa cortina, esse véu, ele era inteiriço ou ele havia partes? Não, ele era inteiriço. 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 Como é que era feito isso dentro? Mistério, né? Mas mais difícil aqui, quando nós fomos estudar a arca era feita de uma peça só. Exato. Né? A arca não foi parafusado as peças, até porque não havia parafuso. A cortina era 10 de espessura? 10 de espessura. Você vê o único texto que fala da cortina é em Mateus. Vamos abrir lá, já que vocês estão curiosos com a cortina. Não, porque o cara ele tem O peso era violento, né? isso só. Uma roupa fina. Uma obra-prima mesmo. Mateus 27. (27:51). Alguém diria que é uma boa ideia? Não. Mateus 27:51. Dos 4 evangelhos, o único que fala do véu é Mateus. Os outros não falam. Está escrito assim: eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras ou as rochas. Então, eu tenho até anotado aqui, o véu tinha 10 centímetros de espessuras, aproximadamente 4 polegadas, 72 dobras torcidas, e cada dobra feita com 22 fios, media 18 metros de altura por 9 metros, uma cinta de bois, somente uma cinta de bois podia rasgá-lo. Então era um negócio, uma arte muito bem feita. Mas na Bíblia que você fala, eles não entram, tipo, eles têm jeito de dar a volta e Não. pelo canto. Entra aqui pelo meio. Tem uma abertura assim, como que fala? Transpassável, essa é a palavra, transpassa uma na outra. E aí, o sacerdote, ele entra, nós podemos até estudar depois, só sobre o sacerdote, como ele, porque tem muita coisa, em cada detalhe tem muita coisa, né? Você vai desdobrando, e é igual uma flor, Hoje né? a pessoa pensa que pode servir a Deus de qualquer jeito. O sacerdote, ele entrava de frente, mas ele entra, a cortina ficou nas costas, mas ele saía de costas, que ele não podia dar as costas para o Senhor. Meu Deus. Então ele entrava, mas quando ele ia sair, ele saía até ele sentir o véu batendo e cobrindo ele de novo. Muito forte, né? Aí as pessoas vai fazendo as coisas de qualquer jeito hoje. Vai descer de costa? Desafio. Então, por isso que você vê como Deus é perfeito, não havia escadas, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais alguma pergunta? Era colorido, né? Havia. Você está observando de escada, tem um detalhe tão interessante que eu não sei em qual parte aí também, que tinha uma rampa para o sacerdote subir. E o sacerdote colocava só a túnica, né? Não tinha. Então não era escada para que não se visse a nudez dele. Porque quando você. Quem que ia ver, gente? Mas tava ali, ia ver. Porque a escada sobe as pernas, né? E a rampa não. A rampa ele ia assim. É o altar que no monte que nós fizemos, Moisés faz o altar com rampas.
E Para não se ver primeiro os jovens ofereciam sacrifício, depois era feito os outros sacrifícios. É a rampa, exatamente, a Bíblia é clara nisso daí, para não aparecer a nudez do sacerdote, e também de uma forma de, quando você sobe a escada, né, você sobe a escada, a rampa você não pode subir assim, não tem como subir assim, a rampa você tem que subir assim, ó. Olha, tem que curvar a cerviz. Sim, testificando a ruptura dessa separação que havia. Aqui um certo nível de pessoas, aqui outro nível, aqui outro nível de pessoas. Dividido em 3 etapas, que era o Cohen e o Cohen Gadol, ou seja, o sacerdote e o sumo sacerdote. Cohen Gadol, né? Sacerdote, sumo sacerdote. E os levitas, né? Que não tem nada a ver hoje. Aqui Daniel, o Gabriel está aqui hoje. O Gabriel, mas os músicos não são levitas. Não fale isso. Sou levita, você não é levita, né? Levi, tem nada a ver com levita. Nós não somos da tribo de Levi. Nós somos que qual tribo? Tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Nós somos do sacerdócio de Judá. Então não de Levi. E os levitas não eram só, as pessoas têm uma ideia. Falta de conhecimento que os levitas eles trabalhavam em tudo. E quando era para cantar e para tocar, a Bíblia fala que eram os cantores, eles eram levitas, mas não é só chamado os cantores, os tocadores disso e daquilo. O único período que houve canções, um período maior, o período de Davi Meller, rei Davi, e ele estabeleceu 24 turnos de canções, porque ele vai buscar a arca e não traz para o tabernáculo, ele leva para outro lugar e ele estabelece lá a adoração, que não durou muito tempo, que a arca devia estar aqui, né? Isso é outra história, um momento de estudar a Arca da Aliança, que vocês percebem que cada detalhe aqui se desdobra em muitas coisas. Então tem que ter paciência e curiosidade para desvendar os segredos que estão aqui contidos no tabernáculo. Só frisando que então, alguém pode perguntar, mas não sou levita, sou o quê então? Sou adorador, como todos os outros. Se for falar pela descendência de Yeshua, você é, né, enxertado na videira, discípulo de Yeshua, discípulo de Jesus. Agora levita não, que aí você se exclui da tribo do Senhor. Então ele fala que quando lá em Apocalipse fala que nós somos feitos reis e sacerdotes, o sacerdote ele só vinha até aqui, o único que entrava aqui é o sumo sacerdote. Mas se houve a ruptura na cortina, então há o livre acesso do sacerdote. Porque o sumo é Jesus, né? Nós podemos estudar. Bom, há algo mais aqui, além da cortina? Pastor, quando Sim. o sumo sacerdote ele entrava, o sacerdote ele ficava ou ele saía para limpar? Aqui, né? Ficava aqui e aqui. Eles ficavam. Mas quando o sumo sacerdote voltava, ele ia buscar uma coisa assim? Não, ele tinha que voltar. Ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque ele corria o risco de morrer aqui, né? Esse ato dele é um ato onde ele corria o risco de morte, porque se não houvesse sinceridade, ele cairia aqui, morto. E aí como que ia tirar de lá se não podia entrar ninguém? Ele ia puxar.
puxar ele pela corda. Por isso que nas vestes, né, do sumo sacerdote havia romãs penduradas, e quando ele caminhava, as romãs balançavam e fazia barulho o seu movimento. E aqui ele não ficava, não ficava parado, mas ele ficava andando em círculo, no sentido horário, anti-horário, rodando na arca, balançando o incensário para encher o Santíssimo de fumaça. Você vê que muitas pessoas cantam e não sabem, né? A canção, o Santo dos Santos, né? Eu não quero dizer, a fumaça me esconde, mas haveria o risco de morte nessa fumaça, me esconde aqui. Sim, B. Só o B perguntar quem estava antes aqui. Isso. Agora a segunda existia só um, porque era só um sacerdote? Ou tinha outro casamento? Não, havia um sumo sacerdote e havia sacerdotes. Um sumo sacerdote, que é o único que entrava aqui uma vez por ano, né? Uma vez por ano, para pedir perdão por toda a humanidade. É o Yom Kippur, o dia do perdão. E ele entrava para fazer ali a expiação, é chamado, do dia do perdão. Então ele entrava para redimir todos os pecados de todos. Uma vez no ano. Rosh Hashanah, Rosh, cabeça, Hashanah, ano, cabeça do ano, o ano novo. Quando começava o ano, contava-se 10 dias, no 10º dia era o dia que ele entraria. Ok? Não, os filhos de Eli. Não, de Arão. Nadab e Abiú, mas não foi por causa os que apresentaram em ser fogo estranho. Né? Nadab e Abiú. Nadab e Abiú. Então eu falei Nadab. Eu entendi Adab. Nadab e Abiú, que apresentaram fogo estranho, porque o fogo não poderia ser aceso. Mas não é ali dentro. É aqui. É aqui. Porque aqui era só o sumo que entrava. Mais questões? Podemos avançar. Aí nós entramos aqui e falamos aqui sobre os 3 elementos. Qual foi o primeiro que nós falamos? Não. As tábuas. As tábuas da lei. As tábuas da lei. E nós falamos que não era a palavra de Deus que estava aqui dentro. Era as tábuas da lei. Qual é a diferença da palavra de Deus para as tábuas da lei? Não. Isso. Na palavra havia na realidade, as promessas. Na lei há o quê? Os mandamentos, que são o quê? Para quê? Se cumprir. O senhor falou que na palavra tem aquilo que nós precisamos receber. Isso. Na lei é aquilo que nós precisamos fazer. Fazer. As pessoas focam muito no que é para receber, mas tem que focar no que eu tenho que fazer para receber. Porque em cada exigência do Senhor está escondido atrás da exigência uma promessa do Senhor. Então eu tenho que focar naquilo que eu tenho que fazer, porque o que é uma lei? É algo que eu tenho que fazer. Então a lei do Senhor, que está aqui, os 3 elementos no Espírito. Então o cumprir a lei da palavra de Deus não diz respeito a sentimento, está no Espírito, entrelaçado no Espírito. Sim. Ali no santo lugar, o senhor falou que é necessário fazer a manutenção
para que haja vamos dizer assim, um fluir, né? Um Fluir no nosso funcionamento. Dentro da Arca da Aliança, nós também temos 3 elementos. 3 elementos. O maná, que é o pão que desce do pão do céu, né? Isso. O alimento de Deus, que naquela época que eles receberam, se guardasse, apodrecia. As tábuas da lei. Isso. Né? E temos o cajado que floresceu. Isso. Dentro da arca era feita alguma manutenção? Não. Ali não. Tanto que Não se abria a arca para nada. não se abria. Tanto que aqui também nós temos 3 elementos. Nós temos a arca, nós temos o propiciatório e nós temos os 3 elementos. Então, eu já vou dar a palavra. A arca, a tampa da arca, onde estão os querubins, em breve nós vamos ter uma aqui, né? Temos uma arca aqui, para todo mundo ver como que é. O querubim com as asas voltadas para dentro era outra peça. E a arca embaixo é outra peça. Então, a tampa é chamada propiciatório. Pois nós vamos aprofundar. E os 3 elementos dentro, então, somamos aqui, 3 elementos. Entendi. Mas não era feita nenhuma manutenção. Nenhuma manutenção. Alguma Na vez realidade, alguém abriu? Alguém? Já. Alguma, porque quando ela cai, ou quando ela chega a quase cair, vamos dizer assim, Usava com a que mão. usar põe a mão, pelo que a gente vê, tá certo que a madeira era leve, mas o ouro é pesado, e ela era toda revestida de ouro. Sim. E haviam 4 faces dentro da arca, também feitas de uma única peça de ouro. Isso. Então, assim, ela era pesada. Sim. Pera, deixa eu só terminar a pergunta aqui. E ela era pesada. Então quando ela quase cai, a tampa ela não saía. Como é que Não, ela? era encaixada. Era encaixada. Tinha um encaixe para a tampa ficar. Sim, B, é o propiciatório. Mas não tem o pri aqui, ó. Sim. Propiciatório. Nós vamos. E como que eles sabiam que o maná lá dentro não havia apodrecido? É a mesma coisa perguntar como eu sei que tem vida em Deus. Então, é isso daí que a Mas se gente... tivesse apodrecido, fedia. Pedia. Então, nós vamos falar da arca em específico quando nós formos falar desse elemento. Mas eu quero que vocês foquem nos elementos que estão na arca para aquilo que é no Espírito. Então, as tábuas, aquilo que é a lei, aquilo que nós temos que fazer, não está na alma. Então, não é uma questão, eu não senti de dar o dízimo, pastor. Não é o sentir. Esse eu sentir é coisa do coração. Emocional. Eu não vi no coração, porque estava uma gastura, Então, estão azidos. estava uma preguiça. Isso é coisa da alma. Não é do espírito. Preguiça hoje. A palavra tem que entrar no espírito. Porque veja, quem é que convence o homem? É o espírito. E o espírito não convence pela alma, ele convence pelo espírito. O que é que Jesus falou a Nicodemos? Abra lá, João 3. João 3. Acho que é João 3. É isso. João 3. Versículo 8.
3, 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do quê? Do Espírito. Não tem nada de alma, não tem nada de sentimento. É nascido no Espírito. Então, se não for nascido do Espírito, então fica, eu não quero, pastor. É difícil, pastor. É difícil fazer as coisas de Deus. Pastor, o Velho Testamento a gente tem que jogar fora, porque é muita lei. Jesus veio para abandonar a lei, para arrancar a lei. Jesus disse: eu vim cumprir a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E cumprir não significa extinguir a lei. E quando ele deu os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele não extinguiu os outros mandamentos. Ou será que nós podemos matar? Ele não disse isso. Ele disse: vou resumir aqui, eu vou dar 2 mandamentos, esqueça os 10 agora. Ele falou isso? Não. Ele disse: a base dos 10 é esses 2. Ou a gente pode adulterar, ou pode dar falso testemunho. Não. Então, nós precisamos ler a Bíblia com o Espírito e buscar o cumprimento do que o Senhor manda com o Espírito, não com o sentimento. Mas eu não gosto do que Deus mandou fazer. Mas ninguém perguntou se você gosta. Isso que é perigoso, esse negócio de eu sentir, né? Eu senti. O sentir é da onde aqui nos 3? É da alma. Que eu senti. Não, se você sentiu, continua sentindo lá, você com os seus sentimentos. Porque a gente sente, nós sentimos uma coisa hoje, amanhã a gente sente outra. Quantas pessoas disseram eu te amo e depois eu te odeio? Eu nunca vou te abandonar e abandonou. Não tem constância, né? Não há constância. As coisas do Espírito são constantes. Aproveitando a observação dele. As coisas da alma são transitórias, são volúveis. Estou falando bonito hoje. São volúveis, são transitórios. Não pode dar trégua para a alma. Mas as coisas do Espírito não. Tanto que aqui o Espírito representa o intelecto que domina. Tudo que entra no seu espírito não sai mais. Tem coisa que você viu e está aí no seu espírito, que os cientistas dividiram em subconsciente e consciente, mas está aí no seu espírito tudo. Então a lei, a palavra de Deus, você só vai ter prazer diferente, né? Que eu falei semana passada, prazer de fazer se vier do seu espírito para gerar o prazer. Então primeiro eu faço o que Deus mandou, eu fazendo o que Deus mandou, vem o prazer de ter cumprido a vontade do Senhor. Não é o contrário. Eu não busco o prazer para fazer, eu faço para ter. Vou repetir para vocês terem gostado. Eu não busco prazer para fazer, eu faço e aí eu tenho prazer. Por isso que o Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu na lei do Senhor. Pastor, pegou o senhor aí o prazer vem antes da lei, não. Antes tem o seu prazer na lei. Eu cumpro a lei e eu tenho prazer. É antes, né? Antes. É antes. Antes, por isso que a gente tem que ler devagar, né? Mastigando cada letra. Antes tem prazer na lei do Senhor.
que é a lei, é o que eu vou fazer que me dá prazer. Eu tenho que buscar fazer até gerar na minha alma o prazer. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que buscar esse. Eu vou fazer. Eu não comecei a devolver o dízimo sem prazer, sem entender, sem saber o que estava fazendo. Eu fui fazendo, o pastor falou que tinha que fazer, eu fui fazendo, até que gerou em mim prazer. Pastor, quando o senhor está falando as pessoas que é deles, não tem cabeça. É igual a gente sempre olha. As pessoas falam assim, tipo, um monte de Baralho e fofoqueiro. Tire dúvidas, faça perguntas, tenha orientações e conselhos. Faça um diagnóstico da sua vida. Descubra o que impede você de ser feliz. Olha isso aqui, em destaque, no centro aqui, Tenho todas as respostas que você tanto necessita. Falo tudo da sua vida sem perguntar nada. Gente, só consulta via WhatsApp presencial, atendimento somente. Via WhatsApp. Atendimento somente com hora marcada. Tem um acento no ar. Gente, é isso aqui que as pessoas querem. Quer a resposta fácil, na hora. E isso não é de Deus. Se você se deixar levar por sentimento, por isso que quando Deus fala conosco, por exemplo, quando Deus fala no Espírito, aquilo incomoda, porque o Espírito Santo fala no nosso Espírito, não é na nossa alma, é na nossa razão, em equilíbrio com a nossa emoção. Veja, onde que a emoção, a alma está aqui, estabelecida no corpo? Onde que ela está? No meio. No meio, não está nem aqui e nem aqui, está no meio. A alma, ela tem que gerar esse equilíbrio, ela tem que ficar equilibrada. O físico e o espiritual e a alma no meio. Então, claro que ninguém pode ser razão, senão não haveria alma. A alma ela é importante no seu devido lugar. Por isso que você não pode tomar decisões baseadas na alma. Eu senti, eu estou sentindo, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou viajar, eu vou falar, eu vou xingar, Você não pode. Você precisa passar pelo crivo do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, amados, tem tudo. Eu estudei os 613 mandamentos. Tem um livro lá em casa, os 613 mandamentos, que são a base, dos 613, são 10. 10 mandamentos, 6 mais 3, 6 mais 3, mais 1, 10. Os 603 está lá os 10. E tem aqui, tem lei para tudo. Você fala, não despreza. Por isso que o mundo está uma bagunça. Quando alguém vier falar uma coisa assim, olha, se a fruta cair, se tiver no pé, é do dono. Se cair dentro do terreno, é do dono. Se a fruta cair do lado de fora, é de quem pegar. E não é roubo. Tem lei para tudo. Está ali, está claro. Coisas que as pessoas brigam hoje, mas a Bíblia já falava antes. Como resolver? Ou você acha que os problemas que a gente tem hoje não tinha na época de Moisés? Mas nós temos o que? Preguiça. Nós queremos o livro 7 Passos para Ser Feliz. Nós queremos a cartomante que nos dê as respostas de tudo. Só essa frase para mim já acabou com a pessoa. Eu tenho a resposta para tudo. Já acabou. E o que ela está fazendo aqui, Pois O é. que está fazendo aqui? Será que tem resposta para a vida dele? É? Porque geralmente quem tem resposta para a vida da gente não tem para a própria. Não tem para própria. E esse é um grande risco. Ser resposta para todos e não fazer nenhuma pergunta para si. Eu vou falar de novo. Hoje ele está inspirado. É o futebol, André. Ter resposta para todos
e não fazer nenhuma pergunta para si. Peraí, eu tenho que tirar uma foto sua e colocar essa frase do lado e postar, né? Exatamente. Fala de novo? Marca aí, eu tô tudo Assinado marcando. pelo pastor Marcelo? Fica aquela foto do seu Marcelo, seu casamento. pai. Pegar aquela foto do seu Seu casamento. casamento e põe lá. Tem outras medidas. Como é que é? Fala de novo. Pessoa tem resposta para todos e não faz nenhuma pergunta para si. Porque o que muda a nossa vida, a Bíblia não foi escrita para o mundo, a Bíblia foi escrita para mim, foi escrita para você. Se você não analisar a palavra e buscar na palavra o que vai mudar a sua vida, você não muda o mundo. A Bíblia não é como que você falou uma vez? A Bíblia não é um sei o que lá, ela é um espelho. Não é uma janela. É um Isso, a espelho. Bíblia não é uma janela. O André falou, a Bíblia não é uma janela, é um espelho. Eu não posso, por isso, que olha como que Deus é perfeito, Ele colocou na sua palavra. Antes de eu querer ser pastor do mundo, eu tenho que ser pastor dentro de casa. No sentido de, eu tenho que governar bem a minha própria casa. Porque se eu não souber governar minha casa, não serve. Eu tenho que governar minha vida. Tenho que governar minha vida. Se eu não governar minha vida, eu não posso governar a vida de ninguém. A palavra tem que servir para mim. Eu tenho que aplicá-la na minha vida. Não ser especialista. Tem gente que conhece, tira aí para ele. Tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Fala os versículos decorados. Porque lá em Isaías não sei o que, porque lá em Jeremias não sei o que, porque lá não sei o que. Eu li a Bíblia em um ano, eu já li a Bíblia 18 vezes. Mas responda para mim. Qual é o versículo que você está colocando em prática? É isso que eu quero saber. Porque decorar, teu papagaio decora. Falaram para mim que se eu lesse a Bíblia ia mudar a minha vida. Aí eu peguei para ler a Bíblia. Li uma vez ela inteira. Não entendi nada. Falei para um amigo meu, ele falou, não, mas você tem que ler de novo. Li de novo. Gênesis Apocalipse. Diante do Espírito Santo. Não entendi nada. O que o Espírito Santo falou? Não é assim, meu filho. Você precisa meditar. A maioria de nós vai viver toda a vida e não vai conseguir refletir em toda a Bíblia. É verdade. Mas o que você se aplicar e refletir vai ser importante para a mudança da sua vida. E é isso que nós temos que aprender nesta manhã. Que o que está na palavra de Deus, você precisa se debruçar para aprender e colocar em prática. Eu aprendi, eu coloco em prática. Eu aprendi, eu coloco em prática. Eu aprendi, eu coloco em prática. Todos os problemas da nossa vida só existem porque nós não aplicamos tempo suficiente naquilo que está na palavra de Deus. E deixamos as pontas soltas da nossa vida e não amarramos. Então, aqui as tábuas da lei. Qual foi o segundo elemento? Não. Maná. Maná. Isso aqui é tudo resumo da aula passada. O maná, ele representa o quê? Provisão. O maná representa a provisão. O maná foi o que o Senhor mandou do céu. E que Yeshua disse, não foi Moisés que deu o maná para vocês, mas foi o Senhor. É verdade. E Yeshua estava certo, porque não foi mesmo Moisés que deu, foi o Senhor. E se perguntasse para Moisés, mandasse um WhatsApp para Moisés, ele ia responder. Realmente não fui eu. Jesus fala, né? Ele fala, não sou eu que vou condenar vocês, é Moisés. Porque é nele que Moisés vai condenar vocês. Então, é nele que vocês creem. Então, o maná que desceu no deserto foi enviado pelo Senhor. E qual era a regra do maná? No sétimo dia não caía maná. Podia comer, mas não podia guardar, né? E o gosto que o maná tinha, dizem os sábios que o gosto que tinha o maná é o gosto que você imaginava. Então você imaginava eu colocar
oriental hoje, né? Ai, André. Canha, André, eu ia comer pudim todo dia. pudim, né? Eu não ia. Então você imaginava, comia e não podia guardar. A pastora falou algo aí, olha que interessante. No 7º dia, no Shabá, e o Shabá não é no sábado, o Shabá começa às 18 horas ou ao pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. Esse é o Shabá. No Shabá não podia fazer nada. Então, se não podia fazer nada, o maná também podia cair. Mas antes do Shabá, no sexto, poderia se guardar para o Tinha que Shabá. trabalhar dobrado. Né? Poderia se guardar para o Shabá. Então veja, do 6º para o 7º podia guardar e não estragar. O tempo de Deus. Mas até o 6º não podia guardar. Se guardasse, estragava. Porque quando nós obedecemos aqui a palavra de Deus, nada estraga na nossa vida. Aleluia. Se você obedece, não estraga. Se você desobedece, estragou. A desobediência estragará a providência na sua vida. Marca essa aí também. Nada, pastor Marcelo. Marcelo, A desobediência. repeat. A desobediência estragará a providência na sua vida. Nossa. Está gravando aí, André? Tá gravando. Tá gravando. Então, enquanto você obedecer, haverá maná. Você não precisa entrar no devaneio deste mundo, nas loucuras deste mundo. Ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que comprar uma casa, porque eu tenho que aposentar, porque eu tenho que não sei o quê, porque eu tenho que não sei o que lá, eu não sei o que lá, eu não sei o que lá. Você morre, fica aí o dinheiro. Para quem Essa é vai uma das casar com maiores essa mulher. preocupações, né? É? É uma das áreas que mais movimenta hoje no mercado. Aí é a você- preocupação que vai ficar com o dinheiro. Ó, olha aqui, você não tem isso daqui bem estabelecido, você morre aqui, ó, porque você não tem tempo para cuidar disso aqui, da alma. Por quê? Porque você está investindo todo o seu tempo aqui, ó, gastando o seu corpo, matando a sua alma, desprezando o seu espírito. Mais uma. Hoje está. Você está dedicando todo o seu tempo no corpo, gastando a sua alma, Estragando o seu tempo. porque quem está preocupado, trabalhar, juntar dinheiro, comprar casa, não sei o que, pagar, e vai aumentando o padrão de vida, prestação, daqui a pouco está prestação, pondo dinheiro nas prestação. Daqui a pouco a alma sua está assim, não estou aguentando acompanhar você mais, não estou aguentando. Aí apaga o candelabro, começa a feder, aí você quer esconder o fedor, aí você fecha a porta, eu estou feliz. Daqui a pouco, né, ó, é o Chaves, né? É isso que acontece. Trava. É ou não é? Trava. Aí pipoca todo o corpo, aí dá ferida, aí dá gastrite, úlcera, câncer, aí dá tudo. Por quê? Você não investiu no lugar certo. A sabedoria de investir, usando a linguagem do investimento, a sabedoria de investir não é quanto investe, é onde investe e o tempo que você vai investir, né? É onde você investe. Se você saber investir no lugar certo, não importa a quantidade, você sabe que aquilo vai te gerar um retorno. Se você tiver a tranquilidade de saber esperar, você vai sacar na hora certa. Então, o investimento tem que ser aonde? No espírito. Agora vai explicar isso para as pessoas.
Uma vez a pessoa disse assim: pastor, vai ter que trabalhar, né? O senhor quer que eu traga ofertinha aí, né? A gente tem que escutar cada uma, né? O senhor não falou assim, o senhor não fala que Deus dá semente para quem semeia? Como que Deus vai dar minha semente se eu não for trabalhar? Ainda rebolou assim, ó. Como é que eu vou dar semente se eu não trabalhar? Mas não foi isso que eu falei, é isso que eu estou falando? Não. A Bíblia diz: quem não trabalha não coma. A Bíblia diz isso. Não Mas é trabalhar isso. não significa, então, pura e simplesmente, a função, vamos dizer assim, Comercial. prática do negócio. Um negócio. Você precisa, como foi pregado, não sei se foi o Vitor que pregou, alguém pregou aqui, não sei nem se fui eu acho que eu estava. Alguém falou, eu escutei alguém falando, que quando Deus amaldiçoou o homem, amaldiçoou com o trabalho. Então o realinhamento é o quê? Não. O trabalho foi a maldição que Deus colocou. Tem que trabalhar, você quer, você vai ter que trabalhar, porque você está amaldiçoado. Mas se eu encontro Yeshua, entrego minha vida para Ele, realinhei o meu espírito, eu volto em Adão. Deus me dará. É a colheita, né? Eu vou colher. As coisas vão acontecer, vai frutificar. Porque nós não estamos num trabalho de restauração para se restabelecer o Éden. Sim ou não? Nós estamos lutando para restabelecer o Éden. Quando Adão chega no Éden, ele precisou plantar para comer alguma coisa? Não, ele precisou comer para pegar a semente e plantar. Ele replantou, né? Ele pegou, ele comeu primeiro, depois pôs a semente. Porque, olha, muito forte. Porque quem está no Senhor, o Senhor dá o fruto e com ele a semente. Aí quem está na terra colhe os espinhos e abrolhos e planta. Que veio depois do pecado. Espinho e abrolhos, veneno, só existe por causa do pecado. O André falou um negócio aqui, ele falou assim, que colheita também é trabalho. Só que é mais gostoso colher do que plantar, não é? Pois é. Então a gente decide qual trabalho a gente vai fazer, né, André? O mais gostoso. Qual é o maná de hoje? Qual é o maná de hoje? Jesus disse, Yeshua disse: eu sou o maná, eu sou a tua providência, sou eu que vou prover. De ficar desesperado. Amém. Mas se eu morrer sem uma casa, se você morrer, para que você quer casa? Pode perceber, a maioria das pessoas não quer casa para morar, quer casa para dizer que tem casa. Pastor, Para dizer para os parentes: eu tenho uma casa. Nenhum bom investidor aconselha comprar casa. Né? Nem carro. Nem carro. Eu conheço, meu professor de hebraico vendeu o carro. Falou: pastor, eu quero saber de carro não. Ligo para o Uber, ele vem buscar na porta de casa. Carona compartilhada. Não gasto. Hoje o que mais funciona é o aluguel. O eletricista veio aqui ontem dar orçamento. Ele falou: pastor, eu tinha um carro. Nossa, um carro, olha, uma alegria de carro. Mas pensa num gasto. Nossa, o carro fazia 4. Meu Deus. Um combustível violento, não aguentava mais. Eu falei: minha esposa, quer saber uma coisa? Vendi, pastor. Peguei esse 1000 aqui. Eu já estou pensando em vender também. Quer saber uma coisa? Eu vou andar de Uber, pastor. O Uber vem buscar você na porta de casa. Liga o ar-condicionado, dá balinha para você chupar. Carrão. E hoje, o aplicativo chama. Quer dizer, é uma maneira de você economizar. Pastor, mas o carro não é meu. Mas nem o seu é seu. Aí é decisão. Mas se mudar o governo no Brasil, ninguém tem mais nada. É verdade. Se virar socialismo, ninguém tem mais nada. Ninguém vai tomar o que é meu. Você vai fazer. Se quiser passar uma rua aonde está a sua casa, você vai ver se a casa é sua. Tem um caso aqui, né, no bar. Vocês viram o bar aqui em Ribeirão que vai ser desapropriado? Não, porque vai passar uma avenida, não sei o que vai fazer. E eles estão brigando lá, porque é um bar, é um comércio. Pode brigar. E vão, já falou, tem 48 horas para sair dali, porque vai passar. A lei está acima. A lei está acima, o Brasil está acima. Não tem nada.
Vou passar a rua aí, mas não posso, a casa do meu avô, eu vou passar. Mas eu vou na justiça, pode ir, vai demorar mais, mas que eu vou passar a rua, vou. O meu pai, coitado, porque meu pai faleceu, eu tinha 7 anos, né? Ele trabalhou, ele fez uma poupança para deixar para mim e para minha irmã. Tinha separado da minha irmã da minha mãe quando eu tinha 5, ele morreu quando eu tinha 7. E aí o que aconteceu? Veio o cobra. Eu e a minha irmã nunca recebemos um centavo. Também não. Nada. Ou seja, meu pai não deixou nada para nós. Então, coitado, ele achou que estava deixando uma. Aí você vai falar assim, nós estamos falando de providência. Talvez ele Você vai... comprasse uns brinquedos quando estava vivo, né? Você vai falar assim, não pastor, mas eu guardo dinheiro bem guardado, ninguém vai achar o dinheiro guardado. Aí muda a economia. E o seu dinheiro que valia R$100 desvaloriza e apodrece. Não vale mais nada. Guardar tesouro do céu. Gente, se dinheiro fosse feito na Você viu a ameaça que o governo fez de mudar as notas, mudar as notas? Você viu o desespero dos bandidos? Por quê? Quem tem dinheiro escondido, Bandido não pode guardar em banco, né? ele tem que trocar. Como é que ele vai trocar? Tem que desenterrar. Dinheiro para todo lado, corrupção, o desespero, só esse boato. A polícia começou a prender mais droga, mais dinheiro por aí. Só o boato de que vai mudar dinheiro. Sem falar da inflação, todas essas coisas. Não estou dizendo para ninguém, mas não estou mandando recado para ninguém, vender casa, vender carro. Eu só estou passando. Também não está falando para ninguém ser irresponsável. Ninguém ser irresponsável, nada disso. Estou falando que nós, como servos de Deus, nós precisamos confiar no Senhor. No maná do Senhor. Aleluia. E um rapaz quis me humilhar e ele falou assim, quis me humilhar assim com todo jeitinho, né? Falei assim, você não tem casa e tal. Eu tenho a minha casa. Meu Deus. Eu falei, é sua casa. Não, estou pagando a prestação, mas nunca atrasei a prestação. Eu falei, atrasa 2. Se eu atrasar 2 aluguéis, eu tenho que mudar de casa. Você tem que entregar a sua casa. Não recebe nada. Não recebe nada. Eu só mudo de casa e não perco nada. Imagina você perder, pagou lá 50 mil já, atrasou 2. Faltando 2 parcelas para acabar. Aí você recebe alguma coisa, né? É um seguro. Tem um seguro, né? Então, amados, tudo é uma questão. O que as lojas trabalham hoje? Na emoção. Parcelamento. Se você pegar uma calculadora, quando você for comprar alguma coisa, você vai usar isso aqui, ó, o espírito. Ai, meu Deus. Aí você... Por isso que as mulheres são mais sentimentais. Elas gastam mais. Aí eu não gasto nada. A propaganda, vai falando. A propaganda é para mexer com a alma, né? É o comercial da margarina, é a família perfeita, é o carro que vai mudar a sua vida. Por que você acha que eles pagam um valor altíssimo para artistas, jogador de futebol? Por quê? Influencia a alma das pessoas. Olha o Neymar, olha o tênis que ele usa. O que é que os jovens vão querer? O tênis que o Neymar usa, a chuteira que o Neymar usa, o cabelo que o Neymar tem. Você não, mas a maioria vai. Que não usa a inteligência. Porque a maioria das pessoas, amado, não usa o tico-teco. Vai tudo na emoção. Eu preciso. Se o comércio, se o publicitário conseguir botar na sua cabeça que você precisa, é só isso. Você não vive sem isso. Se hoje o governo colocasse uma lei, vamos confiscar todos os celulares do Brasil. O Brasil não terá mais celular. Mas não houve um tempo que... Nossa, mas ia ter manifestação. Escuta, não houve um tempo que viveu sem celular? E bem melhor. Por que não vive mais hoje? Porque o comércio colocou na sua cabeça, na minha cabeça, que nós precisamos e não vivemos sem isso.
Então, isso foi todo um trabalho. Todo um trabalho. Eu vou repetir aqui, se Hitler vivesse no século XXI, ele já teria dominado o mundo. Porque existia uma agência chamada Gestapo, pesquisa depois aí, que pegava informações das pessoas. E hoje? Não, hoje as pessoas dão informação. Estou saindo de casa, estou voltando para casa, vou comer, olha o que eu vou comer. Sabe como eu fiz isso? Isso. Sabe, isso. Eu vou pôr uma roupa. O que vocês acham? Põe essa? Nossas stories no Instagram, isso aí. Stories. E aqui, vou falar só para fechar essa parte de internet. A Google e eles têm um projeto muito maior do que vocês pensam, que nós pensamos. Eles querem ter uma inteligência artificial. Eles querem, por quê? Qual é a deficiência de se fazer um robô? Para você fazer um robô, ele tem que ter um software, que é uma memória. Mas como ter uma memória sem ser condizente com o dia a dia? Então precisa de informações de todo mundo, captando memórias, para se formar uma memória mais próxima da realidade. Como um ser humano. Dados, como fazer as pessoas darem dados precisos da sua vida, detalhadamente, sem que elas percebam que estão prestando esses dados. Hoje a maioria faz isso, dá dados precisos. Você abre o Facebook, tem um relatório da vida da pessoa, onde nasceu, data de nascimento, telefone, onde foi, como começou o ministério, onde que foi, com quem casou, com quem não casou, está tudo lá. Se não tem relatório, tem fotos. Tem foto de quando a pessoa nasceu, está lá o bebezinho lá. Está lá o relatório de quando nasceu, da maternidade até o caso. Aí namorou com não sei quem, tirou foto. Aí namorou com outro, tirou foto. Aí não sei o que lá, tirou foto. Aí casou, tirou foto. Aí casou de novo, tirou foto. Aí casou de novo, tirou foto. Aí está tudo lá. Porque ninguém mais quer ser oculto ao mundo. Todo mundo quer. Ninguém mais quer ser invisível. Todo mundo quer que a sua vida seja conhecida por todos. Então esse é um plano do inimigo, que eu advirto vocês a tomarem cuidado. Use a sua inteligência. A providência vem de Deus, não do seu esforço. O esforço faz parte da providência de Deus, mas a providência vem de Deus. Sem esforço não há vitória, mas a vitória não depende do esforço. Não é Antigamente você tinha que ligar para a pessoa, ela não estava em casa, você deixava recado, e a maioria não gostava de ouvir recado, e aí você ligava de novo e tal, até encontrar a pessoa. Hoje você não responde na hora o WhatsApp, a pessoa, nossa, o que aconteceu? Está bravo comigo? E manda emoji. A linguagem, irmãos, a linguagem começou com desenho, até se desenvolver em palavras, e hoje está voltando para o desenho, os hieróglifos, as pictografias, que são os desenhos. Né? Hoje assim, tem a carinha das pessoas agora também. Que era minha, viu? Quero deixar, amados, quero deixar claro que eu não estou falando contra nada disso. Podem usar, fique à vontade. O que eu estou falando é ensinando aqui. Nós estamos aqui para aprender a você saber de onde vem a sua providência. Sim. Não se apegar. Não fazer isso aí na sua vida, né? É mais do que as coisas não podem te usar. Você precisa usar as coisas não podem te usar. As pessoas têm medo do chip, né? As pessoas têm medo da marca da besta na mão e na testa. Já dá, na mão e na testa. Tem gente que já tem o chip. Já está. Já tem um
Então, Já tem vários empresários no Brasil. já tem. Então, mas eu digo, as pessoas têm medo do implante, mas já implantou. Quantas pessoas você conhece que não está com o celular no bolso? Está todo mundo. Está todo mundo. O meu está aqui. Todo mundo. Então, nós temos que entender que o Senhor Yeshua é o nosso provedor. E Ele disse que ia prover. Mateus capítulo 6, abra aí. Nós estamos falando de Eu ouvi uma providência. pessoa falar sobre a oração do Pai Nosso. Ela falou assim: gente, Jesus não nos ensinou a orar por provisões, Ele ensinou a orar pelo pão de cada dia. Maná, pão de cada dia. Não ensinou para orar pelo futuro, porque Ele ensinou a orar pelo pão de cada Na dia. verdade, ele falou para não se preocupar com isso. Exato. Não vos preocupeis com o que é a vez de comer ou de beber, nem com o que é a vez de vestir. Isso. Que é o sermão que está aqui, Mateus capítulo 6. Que é o contexto que a pastora está falando. É o contexto. O Pai Nosso está aqui, Mateus 6. Eu não vou ler essa parte que a pastora falou, que é o Pai Nosso. Mas a partir do versículo 19, olha o que diz. Preste muita atenção nessas palavras. O Senhor diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Olha aqui para mim. Onde é que ele está falando? O físico. Aqui. Não fica com o olho no ato. Não é aqui. Não ajunte coisa aqui. Não fico preocupado com aquilo que os outros vão ver. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha, amados, que coisa forte. Não ajunte tesouro na terra, mas ajunte no céu. Onde que é o céu? Lá em cima. E onde está o céu? No Espírito. Por que no Espírito? Porque Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito. Porque é onde estão as coisas mais importantes. E Jesus disse: se você perguntar às pessoas, onde está o céu, a pessoa vai falar, lá em cima. Não. Jesus disse assim, na primeira mensagem dele: arrependei-vos, porque eis que é chegado entre vós o reino dos céus. E aí ele diz outro texto, que ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o que é que Paulo disse aqui? Não sabeis vós que o Espírito do Senhor habita em vós? Então, onde é que eu tenho que juntar tesouro? Agora, pastor, como é que eu boto o dinheiro aqui? Tem uma mensagem minha, está até gravada em DVD, que chama o cofre secreto do Senhor, que eu falo disso aqui. Como que eu coloco o dinheiro aqui? Como eu coloco o dinheiro aqui, Rani? Você que foi a primeira fala. Se ele está falando, não ajuntei tesouro na terra, porque vai enferrujar, vai perder, o ladrão vai roubar e tal. Mas ajunte no céu, onde o ladrão não consegue roubar. Nós já definimos que o céu é aqui. Então como que eu faço para colocar aqui para o diabo não roubar, para o ladrão não roubar? Que a Bíblia diz lá em João 10:10 o quê? O ladrão veio para roubar. Então aqui está falando do inimigo, o diabo veio roubar. Como que eu faço para colocar as coisas aqui, para o diabo não roubar? Se ele está falando que não é para juntar aqui, mas é para juntar aqui. Mas aí não tem coisas. Não. O maná está no Espírito, né? Por quê? Porque é a certeza de que eu tenho tudo e nada pode ser roubado de mim. Mas se levarem o meu carro, eu tiro outro. E se eu perder dinheiro, eu tiro outro. E se me passarem para trás, eu saco outro. Ó, do meu cofre, de onde ninguém pode roubar. Porque quando eu tirar daqui, alguém pode tocar. Mas eu pego outro, e eu pego outro, e eu pego outro.
é um depósito que não tem Fim. Fé inabalável. Fé inabalável. fé inabalável. E você sabe, ó, o maná, eu como, caiu outro. Eu como, caiu outro, caiu outro. Eu como, caiu outro. E no outro dia, continua caindo maná, eu vou comendo, cai outro. A hora que eu estou, você está falando, eu não quero mais, eu continuo caindo com os outros. Vocês estão entendendo? Amém. Estou falando? Amém. Eu não posso botar o carro dentro de mim, mas eu posso tirar outro carro de dentro de mim. Eu não posso guardar a casa dentro de mim, mas eu posso tirar outra casa de dentro de mim. Vocês estão entendendo? Não estão entendendo. A cara só Pastor, Nós é estamos degustando. interessante porque a parte externa, a parte com relação à passagem que nós lemos, não acumuleis tesouro na terra. O não acumuleis tesouro na terra é por quê? Porque há uma certeza que vai ser destruído pela ferrugem, Isso. vai ser tirado pelo ladrão e Isso. vai ser arrombado por eles, né? Porque os ladrões arrombam para roubar. Essa é a convicção que muitas vezes nós não temos. Isso. Por quê? Porque nós usamos o que tem dentro do espírito, nós tiramos do que tem dentro do espírito para pôr aonde? No exterior, no Isso. material. E qual que é a certeza? De que o ladrão vai roubar. Nós deveríamos fazer o contrário, acredito eu, com relação ao que nós lemos. Que é o contrário que deve se fazer, é tirar o investimento que seria feito no exterior e colocar no interior. Por quê? Porque ali não tem nem traça, nem ferrugem Isso. e nem ladrão. Então, o que nós precisamos é inverter o processo que nós estamos fazendo. Exato. Não tirar de dentro para pôr para fora, mas tirar de fora para pôr para dentro. Isso. Né? Não é gastar a nossa fé, não é usar, vamos dizer assim, o princípio da semeadura, não é usar a graça de Jesus para ser usada no corpo. É usar o corpo para se fortalecer aquilo que está dentro do Espírito. Exato. Exatamente isso. Quando eu ajo com a emoção e o corpo, eu fico a todo momento tentando proteger as coisas que a Bíblia já diz e a ciência já diz que estão estragando, inclusive o corpo. Estão sofrendo o processo de deteriorização do tempo. Constante. E eu estou tentando cercar isso para ninguém mexer. De cuidado. Pessoas possessivas, elas aceleram o processo de degradação, porque elas querem prender. E o Senhor está falando, por que está querendo prender? Por que está preocupado? De onde veio esse, virá mais. Então, olha o que, continuando a leitura, ó, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então veja, nós falamos aqui da candeia do corpo, quando nós falamos da alma, que é a luz, a sua alma iluminada. Mas nós temos que ver a luz do Espírito, que domina a alma e orienta o corpo. A luz do Espírito, peraí, não é a alma que vai dizer se eu gosto ou não de você. É o meu Espírito que vai iluminar a minha alma. No sentido, você não gosta, mas há um projeto maior do que você. Você precisa treinar a sua alma para entender isso. Eu não gosto, mas há um projeto maior do que os meus sentimentos, acima de mim. Por quê? O meu espírito tem que ser colado com o Keter.
Coroa de quem? Do rei de Yeshua. Ele domina sobre o meu espírito. E o meu espírito domina sobre a minha alma. E o meu espírito dominando sobre a alma, e ela conduz o corpo. Aí sim, não o inverso. Nós estamos aqui nesse processo. Aprendendo como chegar lá. Primeiro passo do processo de transformação de uma vida: sentar e aprender. Segundo passo, praticar. Terceiro passo, perseverança. Não desistir. Você não nasceu assim. Deus fez a planta certa sua. Deus fez as coisas corretas, né? Exatamente como deveria ser. É claro que para andar na palavra de Deus, você vai ser louco aos olhos do homem. O Senhor orientou como comer, mas a gente quer comer do jeito que a gente pensa. O que o Senhor orientou comer, até hoje faz bem. Os investimentos que o Senhor ensinou na palavra, até hoje, eles são valiosos. Investe em terra, investe em ouro, investe em gado. Até hoje isso aí é valioso. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina a comer. A Bíblia ensina a não comer carne de porco, porque ela faz mal. Mas a gente gosta do porco. A Bíblia, até hoje, a água, ela é vital para o nosso corpo. A Bíblia já fala isso. Nós podíamos falar biblicamente, gastronomicamente, como o Senhor ensina. Né? Eu já vi vários livros de pregadores e evangélicos falando sobre a dieta bíblica. Dieta bíblica, tem livros já falando sobre isso. A Joyce Meyer mesmo tem um. Quando a Bíblia fala que sob o mel, né, na terra que mana leite e mel, o mel são as tâmaras. Ai meu Deus, eu vou comer tâmara em Israel. Isso é muito bom. Lembra de deixa eu escutar lá. Pode a pessoa chegar no espírito, a esse nível de espírito, e depois cair? Pode. Como? O apóstolo Paulo fala: não apagueis o espírito. Como? Quem é que vai puxar o espírito para baixo? Ó, os dois aqui, ó. Corpo e alma. Vai puxando. Porque o corpo, você cuidar do corpo, ele vai parar de envelhecer? Não. O corpo não tem jeito. Você pode cuidar, ele vai, né? A mulher vai esticando. É interessante, né? Tem que engessar, né? Viu, pastor? Dentro de um copo, se você colocar água e óleo, quando você coloca água, ela joga fora o óleo. Mas quando você coloca óleo, ela joga fora a água. Os dois não se misturam, de jeito nenhum. Você imagina hoje o que a gente faz? Pega, está tudo aí no YouTube. Pega quando você toma um copo de Coca-Cola, o que acontece com o seu corpo? O seu corpo entra em pânico. Ainda bem que é só um. Você come um salgadinho. O copo de refrigerante tem 2,5 de pH. O seu corpo tem 7,5 pH. Quando você toma um refrigerante, o pH. Eu estava na Bahia, em Pojuca, na Bahia. Aí o pastor falou assim: mas não pode, mas como é que pode? A gente tomar um refrigerante é 2,5. A gente morreria. Eu falei: pois é, o seu corpo entra em pânico para você não morrer. Ao contrário, luta contra, né? Tentando equilibrar o pH do sangue, tentando trabalhar e tal, para equilibrar. Se não se deixar, coloca dentro do filme. A gente come um monte de coisa hoje. Você imagina você pegar um homem que viveu há 50 anos, trazer ele para a nossa época e apresentar para ele a Coca-Cola. Bebe isso aqui. Que fruta, vê isso? Não tem fruta. Isso aqui é a Coca-Cola. Por que as pessoas bebem tanto? Porque colocou-se na mente das pessoas que é a melhor, e você precisa disso. É saúde, é vida. Tudo ao contrário. O mundo ensina o inverso disso aqui.
Fala da cabeça, né? O mundo ensina você a cuidar do corpo. Cuida do corpo, cuida do corpo, cuida do corpo. Faz academia, cuida do cabelo, cuida do olho, cuida do corpo, cuida do corpo. E você aí começa a cuidar do corpo. E olha no espelho, olha no espelho, cuida do corpo, cuida do corpo, cuida do corpo. Não, o mundo enfatiza que o corpo é importante. Não estou dizendo que não tem que cuidar do corpo, não tem que cuidar do cabelo. Você que não se cuida, não. Não é isso que eu estou dizendo. Você vê que a minha esposa não está entendendo, então eu tenho que explicar mais claro. Tem que explicar mais claro para vocês. Ó, não é isso que eu estou dizendo. Não é para desprezar o corpo. Eu já falei isso mais que uma vez. Se você deixar o corpo à deriva, também É um. mas você tem que focar no que é importante. É isso que eu estou falando. Você tem que focar no que é importante. E o que é importante esses três? É o seu espírito, que não envelhece. Então a providência da sua vida está aqui. É aqui que você tem que focar. Não é daqui para cá, é daqui para cá. Se Deus te der uma ideia, você ganha todo o dinheiro do mundo. É verdade. Mas como ele vai dar uma ideia se você está focado no seu corpo? Come para trabalhar, trabalha para comer, come para trabalhar, come para comer, dorme, trabalha, dorme, trabalha, dorme, trabalha, dorme, trabalha. Está aqui focado no corpo. Faz academia, faz academia, faz academia, faz academia. Cuida do corpo, cuida do corpo, cuida do corpo, cuida do cabelo, cuida do olho, cuida da pele, cuida não sei o que, cuida do corpo, corpo. Olha o mundo, amados, é isso que eu estou dizendo. Olha as pessoas do mundo, olha como está o mundo. O mundo está assim. Olha as academias aí, estão lotadas, meia-noite, faz um culto meia-noite e vê se as pessoas vêm. Mas meia-noite a pessoa está lá na academia. Fala isso, pastor, por favor. Não estou falando que é errado, mas o que eu estou falando é prioridade. Sim. A gente foi fazer serviço lá na Campos Elíseos, a academia abre 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Tá assim, ó. O que você precisa é saber o que você quer da sua vida. Você tem que buscar o equilíbrio do corpo, da alma e do espírito. E o mais importante está aqui, porque a sua mente controla a sua alma, que domina o seu corpo. Quando a sua mente consegue controlar a sua alma, o seu corpo vai viver mais saudável. Tá tudo resolvido, né? Você vai ter menos doença. Fica falando de doença todo dia, você vai ficar doente. Anda com gente doente, você vai ficar doente. Nossa, pior. Anda com ladrão, vira ladrão. Vira ladrão. Não é uma regra, mas você vai absorvendo. Então você precisa investir na providência. Se a providência estiver no seu espírito, ela não envelhece. Você tem uma certeza, convicção, vai acontecer alguma coisa. Agora, se você não investir nisso, como a Roseli falou, como que eu chego nisso? Eu preciso todo dia pensar nisso. O que é que está faltando? O que é que está faltando na minha Bíblia? O que é que está faltando? O que é que está faltando? Você ficar só ouvindo as pessoas, os pregadores te dizem, você é lindo, você é maravilhoso, vai dar tudo certo, Deus é contigo, ficar lendo caixinha de promessa, você não vai chegar nesse nível nunca. E o que passa para que as coisas, você tem a lei, você tem o maná, aí tem um terceiro elemento. Agora o negócio vai ficar bom, hein? Prepara o lombo, irmão. Para, galera, sim. A coroa, que é o Senhor, que tem que dominar tudo, né? De cima para baixo. O Senhor domina sobre a minha cabeça. Como a Bíblia diz, que o mundo só aprendeu da cabeça para baixo. O homem é o cabeça da mulher. Não, o homem tem que ser o cabeça da mulher. Antes do homem ser o cabeça da mulher, o Senhor tem que ser o cabeça dele. Isso se estabelece onde? Na palavra. Não, você tem que me obedecer porque eu sou seu marido. O que a mulher tem que dizer? Mas você está obedecendo a palavra, que é o seu Senhor? Exatamente. Que é o nosso Senhor?
Se o homem não obedece a palavra, ele deixa de ser senhor e passa a ser servo. É que daí a mulher. Em algum caso até carrasco. Porque se a mulher obedecer a palavra, ela toma o lugar do marido. E aí ela envelhece, ela fica mal. Porque não é o lugar dela. Os papéis se invertem. E aí ela fica frustrada. Por quê? Porque não é o lugar dela. A mulher pode ser executiva no mundo, pode mandar em 300 pessoas, mas quando ela chega em casa, ela precisa de um cabeça. Precisa de alguém. Não é grosseria. Cadê o almoço, mulher? Sou cabeça aqui. Você grita cabeça de bagre. O Senhor tem que ser o cabeça, tem que ser a coroa da sua vida. Por isso que você, homem, a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha que nível fácil, né? Sim. Eu já tinha tacado fogo na igreja, né? Mas o Senhor falou que tem que amar. Tem que amar como Cristo amou. Então, coroa. Ele foi mais profundo. E a Bíblia não exige que a mulher ame o marido, mas que se submeta, não seja subjugada. Subjugação é diferente de submissão. Subjugar é colocá-la debaixo de um peso, de um jugo. Jugo é aquilo que põe no boi, no pescoço do boi. É um peso. Subjugo. Mas ela é submissa. Ela está debaixo de uma mesma missão. Não abaixo do marido, mas os dois estão atrelados em uma missão. Então, esse é o Keter, é a coroa que domina sobre o Espírito, que nos incentiva a cumprir a palavra, a saber de onde vem, o que vai suprir a sua vida. Não é aqui, mas é aqui. Ai, pastor, eu estou sentindo. Ai, meu Deus do céu, que eu vou morrer, que eu vou perder o emprego. Quando você está guiado pelo Espírito, guardado aqui no maná, a providência está no seu espírito. Você pensa: se eu perder um emprego, Deus me dá outro. Eles não sabem o que estão perdendo. Deus vai me dar uma inteligência, Deus vai me dar uma ideia. Eu não vou ficar nesse emprego ganhando essa miséria. Deus vai me dar uma ideia, eu vou fazer alguma coisa, eu vou para cima, eu vou conseguir. A providência de Deus. Porque aqui ele diz: você não pode servir dois senhores. Se você ficar colocando o seu corpo pessoal para trabalhar, para ganhar dinheiro, para trabalhar com medo das pessoas roubar o que você tem, você nunca vai ver a providência de Deus. Porque olha o que ele diz, versículo 26. Olhai, continuando aqui, versículo 25. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Mas você está gastando a vida com comida, com bebida, com roupa, com isso, com aquilo. O Senhor não falou para você gastar a vida com isso. Na época de Jesus, hoje nós temos uma noção de propriedade, de ter coisas. Na época de Jesus não havia essa noção de propriedade. Aí eu tenho, não. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Usa uma roupa que não suja. Você vê o pássaro com aquela roupa branca, e fica branca sempre. É uma coisa linda, né? Aquele bico do tucano amarelinho sempre. Coisa linda, ou preto, né? O tucano, bico preto também. Quer dizer, as cores que estão na natureza. E ele diz: não tendes vós muito
mais valor do que os animais? Quando você acha que pelo extremo esforço você vai conseguir alguma coisa, você está se colocando abaixo dos animais. É isso que ele está dizendo. Não, tem que fazer. Você está colocando abaixo dos animais. Não é isso. A certeza não está no seu espírito. A certeza no espírito é inexplicável. O maná, a palavra maná significa, o que é isso? É inexplicável. Eu estou vendo, estou tocando, estou comendo, mas não pergunta como veio, porque eu não sei. Olha que forte. Pastor, o apóstolo Paulo, ele liga perfeitamente isso, né? Isso. Ele fala que o viver é Cristo e o morrer é Cristo. Pronto. Porque colocou a vida como no lugar que ela deve estar. Amados, eu falo, eu brinco aqui, vocês riem, as pessoas riem, mas eu fico pensando, será que as pessoas entendem mesmo? Você está tão preocupado em viver, não tem que viver. Ai, pastor, e se eu morrer? Morreu. Né? Você sabe onde vai seu espírito? É isso que é importante. Vamos resolver as coisas. Resolveu. Mas que a gente pensando que vai ficar. Mas quem vai ficar, ficou. Mas eu acho que é isso. Imagina, se você vai morrer, você fala, vamos comigo! Vamos comigo! Eu saio. Exato, amado. Você, pegando o gancho que a pastora e a Roseli falou, isso é a falta de confiança na providência. Porque muita coisa está só na nossa alma, não desceu para o espírito. Não subiu para o espírito. Você não tem a certeza. Os seus filhos não dependem de você. O seu marido, sua esposa não depende de você. Esse mundo não depende de nós. É isso que eu acho que é a dúvida que a Roseli falou. Que assim, que eu penso do mesmo jeito. Quando chega num nível desse, a gente pensa assim, meu Deus, tem muita coisa só na minha alma que não está no meu espírito. Porque se tivesse no meu espírito, eu teria convicção. Se eu ainda não tenho convicção, é porque ainda não está no meu espírito. E como que eu faço para subir no meu espírito? É esse o treinamento que você, o quarto de oração, não que eu tem tenho outro lugar. Mais do que isso, que eu tenho ensinado aqui várias vezes. O quarto de oração. Você pode orar, mas se você não verbalizar isso, não transformar imagens em códigos espirituais visíveis, porque quando você fala com convicção no espírito, as pessoas olham para você e dizem assim, e aí, vamos seguir? Vamos. Eu não sei, mas do jeito que ele está falando, eu acho que vai dar certo. É você transformar, você não falar com a alma, você falar com o espírito. Deus vai fazer. Por quê? Porque Ele vai fazer. Mas não dá, Ele vai fazer. Essas muralhas vão cair aqui, gente. Nós vamos dar aqui, uma volta por dia. No 7º dia nós vamos dar 7 voltas. E todo mundo olhando assim. E aí ela vai cair. É mais difícil do que hoje. Você tem que pagar aluguel, comer. É mais difícil cair a muralha. É mais difícil, gente. Deus falou para continuar. Vai o mar, vamos. E aí, vamos. Abriu. A convicção. Se Moisés tem um pingo de alma na sua palavra, ele não sai do lugar, porque a alma estava dizendo, você vai morrer, imagina o tubarão te comendo e tal. O que é que atrapalha as pessoas a voar ou a subir um prédio alto? Qual é a fobia? Eu vou cair, eu vou morrer, esse avião vai se espatifar, quem vai ser de mim, quem vai ser da minha família, que vão falar de mim? É isso. Qual é o medo dos empreendedores que não saem do lugar? E se eu empreender e der errado, meu nome vai para o Serasa, vai para o SPC, eu não saio do lugar, e aí, você tem que falir umas 4 vezes, aí deu certo, você pagou todas as contas. Acabou! Pastor, é o princípio que Cristo nos deixou, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora você fica aí tentando segurar a sua vida. Nega. É negar assim. Esse texto que o André falou aí, você fica tentando viver toda hora, e Deus falou, você tem que morrer e ter a certeza. O pássaro sai voar. E olha, eu disse aqui já, como é que fala quando é muitos pássaros, o coletivo?
O bando dos pássaros, ele sai voando. Eu não lembro que tipo de pássaro que é. A pastora viu comigo. Ele sai voando para chegar numa lagoa, para procriar. Mas quando eles saem da onde eles estão, não existe a lagoa. Faz migração. É um deserto. Quando eles chegam, a lagoa está ali. E eles procriam, tal, faz tudo. Saem. Quando eles saem, a lagoa seca. A lagoa só aparece para eles virem. E você fica aí, ai, se eu sair voar, imagina se eu passo, ai, nós vamos voar, vamos chegar lá, vai ter uma lagoa, mas se não tiver a lagoa, mas seu pai falou que teve lagoa lá, mas se a gente for e não tiver, você nunca vai procriar, acabou, morreu todo mundo. É isso que não é a certeza do maná, do Espírito. Certeza da provisão. É a certeza, mas se eu me arrebentar, você levanta de novo. Ai, pastor, mas eu não aguento, o que as pessoas vão falar de mim no Facebook? Desativa! E no Instagram, desativa também. E vão ligar para mim, desliga o telefone. Acabou. Mas se for na minha casa, não atende. Eu conheço uma pessoa. Tira tudo que incomoda a sua vida, que faz você ir para frente. Ai, pastor, mas tem uma pessoa que me encontra todo dia e desanima eu. Não encontra essa pessoa. E vai, amado, na certeza. Enquanto você estiver na certeza, é a certeza. Quando você tiver a certeza do maná no seu espírito, todo mundo vai achar que você é louco. Mas a hora que você conquista, todo mundo vai querer seguir você. É a fé inabalável. Quem que ergueu a mão aí? Eu não deixei. Foi você, André? Que ergueu a mão? Já falei. Já falou? Então, ó. Ele falou um negócio aqui. Não vou conseguir entrar na Vale de Arão aqui, mas o maná está tão gostoso. Fala. Ele falou assim, perguntou para mim, se Jesus voltar hoje, você crê? Você é salvo? Eu falei, creio, eu tenho toda a convicção que eu vou. Eu falei, por que então a gente não crê com as outras das águas? Pois é. Você crê só? Mais difícil. Crê só que Jesus vai voltar. E a maioria, se houvesse esse tempo, não vai haver. Mas Jesus voltar, a pessoa, mas já Jesus, peraí, tem que avisar. Peraí, eu tenho que, não sei se eu fechei a casa. Eu acredito que o maior desespero vai ser na hora que estiver subindo os que vão ficar. Quando Jesus foi curar aquele homem lá no tanque de Betesda, ele ficou assim, né? Mas você quer ser curado? Não, mas quando eu quero descer, ninguém me deixa descer, mas você quer ser curado? Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Isso é normal hoje. Ele justificou porque que ele não estava curado. Você quer ou não quer? Não, porque ninguém me deixa descer, não. Ele não é foi isso. por isso que Ele não respondeu a pergunta dele. É isso que Deus pergunta para você. O que você quer da sua vida? Eu pergunto isso várias vezes para as pessoas. O que você quer da sua vida? Isso aqui é tanto ser advogado. O que você está fazendo que não está estudando ainda? Porque eu sou pobre, pastor. Mas vai estudar, vai na internet, vai pedir para alguém, vai fazer alguma coisa. Tem faculdade. Você precisa, a providência está no se movimentar. É o que eu falo aqui para os desempregados. Você está desempregado? Você tem que acordar às 6 da manhã, tomar um café, sair de casa, ir à luta. Eu vou voltar hoje com dinheiro no bolso, sem roubar ninguém, sem enganar ninguém. Mas eu vou fazer alguma coisa. Deus vai colocar alguém no meu caminho. Mas não quero ficar lá. Não vai acontecer nada. Eu trabalhei na Nestlé, mano. Eu estava numa máquina lá e falei, gente, eu não vou ficar aqui não. Com fone no ouvido, touca na cabeça, aquela roupa, aquela máquina. Põe no fundo. Eu olhando aquele e falei, gente. Aí eu fui conversar com o operador, que o tempo dela cravar lá de cada pacote, dava tempo de conversar com o operador. Eu falei, você trabalha aqui quanto tempo? 18 anos eu trabalho. Meu Deus! Eu falei, nossa, 18? Só aqui eu comecei em outro lugar e aí eu fui promovido. E eu sou operador de máquina. Peso aqui as coisas para ficar o peso do design. Eu cuido disso aqui. Eu falei, quanto tempo? 18 anos. Eu falei, e aí, o que você pensa na vida? Rapaz, quando a gente faz 25 anos, faz uma festa, a gente ganha um relógio de ouro. 25 anos da vida dele ali. Ele ali, e a tratinha passando nele.
Aí ele vai lá subir no palanque. Daqui, funcionário, 25 anos, ganha o relógio de ouro e aposenta e vai para casa com o relógio de ouro. Vende Eu falei, aqui não é meu lugar. Vai ter um monte de gente assim. Sim, Rosinha. Não, só uma observação do maná. Se todo dia, né, quando Deus mandava o maná, Sim. o sexto podia guardar para o sétimo. Isso. E aí no sétimo dia, que é o sétimo dia do Senhor, né? Até aí Jesus descansou, né? Fala. Exato. Tudo que no último dia, Deus criou a terra em 6 e descansou no sétimo. Descansou no sétimo. Então aí você vê que até o maná, né? Isso. No sétimo ele não. É como o descanso da terra. Você vai trabalhar 6 anos, mas o sexto vai produzir triplicado para você guardar o ano sabático. O sexto produzia por 3 para guardar o sabático. Você não tem desculpa, né? Por que não é 2? Eu também pensei isso. Mas produz 3 vezes. Ou seja, para o ano que vai ficar parado e sobrando mais 2 aí. Por quê? Porque um ano fica parado, no outro você vai plantar e no outro vai colher. Exato, mas triplicado, ainda sobra um, né? Porque você vai colher no outro. O que acontece? Ele dá sobejando. Como é que você vai... Abundante. Como é que você... É a provisão para se comprar. É. Abundante. Agora, só vem na obediência. A desobediência do povo de Deus, plantando sem parar, fez eles ficarem 70 anos no cativeiro. Eu pergunto para a pessoa, contei esse negócio do relógio, porque eu pergunto para as pessoas, por que você está nessa vida? Ah, pastor, o mundo está difícil. Aí é o Lula, agora o Bolsonaro, eu não sei o que lá. E vai. E por que você não fala? Ah, pastor, tá. É a concorrência, e não sei o que lá. Eu não faz nada. Não tem certeza. Eu vou fazer, vai dar certo. Mas deu errado, mas vai dar certo. Porque as coisas só dão certo até dar tudo errado. E quando dá errado, dá errado, dá errado. E uma hora vai dar certo. Porque tudo só dá certo. Tudo só vai dar errado até dar certo. Isso é a lógica de tudo. Isso é a certeza do Espírito. Eu falei isso em alto bom som. Quando eu fechei uma igreja aqui, falei assim, um bispo deu errado. Eu falei para ele, não, deu errado até dar certo. Aí ele ajeitou o óculos assim, mas deu errado. Eu falei, até dar certo. Uma hora vai dar certo. E está dando certo. Aleluia. Aí se eu for alto, Mas tem. cortado, né? Aí, irmãos, deu errado. Você também não pode ir, senão vai dar errado também. É verdade. Era tudo que ele queria fazer. Amor. Mas vamos lá chegar. Deu certo. Só deu errado para dar certo. Você está aqui. Não deu mais nada. Corta a Gisele ali. Nada. Né, Gisele? Só deu errado para dar certo. Deus empurra você para o seu propósito. Mas essa certeza, vocês não podem olhar para mim e falar assim, pastor, é o Senhor. Não é eu, é a palavra de Deus. Eu não tenho uma estrela na testa. O que eu tenho, você tem também, a certeza. E você tem que falar. Não pode falar, ai meu Deus, eu tenho a certeza que o Senhor vai prover. Aí você sai na rua, a pessoa, tá difícil, né? Você invalidou todo o quadro de oração que você falou lá, invalidou tudo. Não adiantou nada. Se eu sou Deus, eu falo, volta. Você está de palhaçada comigo? Você falou aqui. Se é eu, se eu não servi para ser Deus. Já ia aparecer um negrão na sua frente. Volta lá. Você falou que confia em mim. Ora de novo. Fala. Não adianta falar para Deus que confia, você tem que falar para todo mundo. Se Deus não estiver comigo, e você vai ver, eu vou me arrebentar. Mas até o inimigo vai estar com você. Teu inimigo vai te ajudar. Por quê? Porque a certeza do maná é a certeza que muitas vezes o ímpio tem isso. Confiança. Confiança. Não vê o que eu falo aqui na igreja? Não dependo de vocês na igreja. Isso eu falo desde o Casa Grande.
Tinha lá 10, não depende de vocês. Ah, pastor, eu não concordo que o senhor vive da fé, o problema é seu. Eu não dependo do que você deposita no altar, eu dependo de Deus. E se Deus me deixar, eu estou perdido. Eu dependo de Deus. E se ninguém der oferta? Deus manda um doido aí que dá mais do que todo mundo. Acabou, é isso, amado, é isso. Eu falo, nós vamos pôr o ar-condicionado, nós vamos pôr agora. Aleluia. E nós vamos para tal lugar, nós vamos. Amém. Nós vamos para Israel, vamos. Não vou para Israel. Ai, por quê? Vai que eu gasto esse dinheiro e preciso depois. Depois Deus manda mais. Deixa de fé. Eu não guardo nada. Ontem um rapaz me mandou uma mensagem, eu vou encerrar já, ó. Ontem um rapaz me mandou uma mensagem lá de... Onde que ele mora? Na casa dele. Ah, começa com tá. Taquarituba? Não sei o que lá. Não. Taquarituba? Taquarituba. Olha. Taquarituba. E ele falou assim, ó pastor, eu acompanho o senhor é uma benção. Nunca vi o rapaz. O senhor é uma benção, eu gosto tanto do senhor. E falou. Mas pastor, eu estou aqui agora com dinheiro e eu queria ir para Israel. O senhor não sabe como faz para a gente ir para Israel? O senhor é um instruído e tal. Eu falei, não sei não. Aí mandei o banner para ele. Ele falou, ô louco pastor, o senhor está fazendo a caravana? Eu falei, olha como que é Deus, pastor. Gente, é Deus, meu pai. É Deus dos dois lados, né? Deus, calma. Eu falei, pronto, já vou botar você já vai, tem o seu passaporte, eu ia. Então, ele falou assim, estou falando isso porque ele falou assim, pastor, eu tenho dinheiro e eu acho que a gente tem que investir nas coisas importantes. Eu falei, isso mesmo. Não existe o amanhã. O que existe é o hoje. E por que eu vou? Eu vou porque eu sei que Deus vai prover. Amém. Deus vem mais. De onde que veio o que você tem? Do Senhor. Amém. E não tem mais? Mas nada de esponjar, né? Hã? Tudo na medida, né? Nada de não gastar tudo agora, não esponjar. Não, você tem que saber o que você quer na vida. Você tem que saber o que você quer na vida. Quem não sabe o que quer, gasta tudo. Se você quer gastar tudo, Gasta. se você quer viver uma vida de prazer momentâneo, existe essa vida, prazer momentâneo. Mas você não pode depois falar, eu não tenho nada, é assim mesmo. Não, você escolheu isso. Não, eu quero ter uma casa. Então você não pode ter prazer momentâneo a todo tempo. Você tem que fazer restrições para ter a sua casa. Então existem os dois momentos da vida. Não, eu vou viver e desfrutar a vida. Às vezes eu morro amanhã. É uma forma de viver. Não, eu vou guardar dinheiro para me comprar uma casa. Eu vou guardar dinheiro para fazer uma viagem. Eu vou. Existe toda dinheiro forma. para mim para Israel. O que você não pode é não saber o que você quer da vida. Esse é o problema das pessoas. Não sabe o que quer. Você tem que saber o que você quer. Saber, está aqui no Espírito. Nós vamos falar muito disso aqui, que aqui está o segredo para os outros dois. Nossa. Eu não consegui nem entrar hoje. Aqui está o segredo para os outros dois. Semana que vem eu já começo na vara de Arão. Que vai amarrar e vai dar exatamente a certeza para você. Só uma coisinha. Só dá uma introdução. A certeza, que é o que falta nas pessoas. A certeza. É o que o Doi está falando, né? Quer saber como que sobe o Espírito. Exatamente. É o entra no barco, mas se ele afundar, nós vamos morrer junto, mas entra no barco. Isso é a certeza. Mas se falir, nós vamos até não falir. É a certeza. Estamos juntos. Se falir, a gente começa de novo. Começa de novo. Eu junto os carros, nós vamos de novo. Ai, Deus. Agora você fica, não, eu vou sentar aqui e tal, não vai viver a fé. Você tem que viver a fé. Você tem que viver a fé. Eu não serviria para ficar 25 anos. Sai assim, ó. Pastor, aí vem alguém e diz assim, mas alguém tem que fazer isso, que não seja eu. Seja o ímpio fazer isso aí. Fica lá. Seja aquele que não sabe o que é
Pastor, mas alguém tem que trabalhar de madrugada, senão falta energia. Que seja o ímpio. Não seja eu. Pastor, principalmente onde eu estou trabalhando, na JP, a JP faz 57 anos, mas tem pessoas que já têm 40 anos, 30 anos lá, e continua onde eu estou, fazendo a mesma coisa. Vira um automático, vira no automático, vai a vida automática. Aí nunca, não, vai só no emocional. Quando a sua vida fica automática, a sua vida é dirigida pelo emocional. Você já sabe a hora que vai sair de casa, o que você vai chegar lá, vai fazer e tal. Ai, que vida triste. Ai, que vida triste. Eu sabia. Olha, a minha vida é uma aventura total. A minha vida é uma aventura. Eu nunca... Você não sabe. A nossa vida é total. O meu passado de milagre. Milagre. O meu presente de milagre. O meu futuro mais milagre. Uma situação aí, em breve vou contar, mas eu olhei para o cidadão e falei, dinheiro você quer? Aí eu pensei, a sorte não, porque eu não conto com a sorte. Foi a bênção que eu sou um homem abençoado, eu sou um homem rico. Amém. Glória a Deus. Se todos os meus problemas for dinheiro, então estou bem. Aleluia. Eu sou um homem rico. Né? Rico, o que não pode faltar é o Espírito Santo. A certeza de que Ele está comigo. Estou com você. Mas vou te matar, mas eu estou com você. Mas estou na cova, mas eu estou com você. Mas a fornalha, mas eu estou com você. Acabou. Mas se for perder o pescoço, se for morrer, que eu vejo os céus abertos. E o Senhor me esperando. Acabou, é isso. Estou vendo os céus abertos, filho de homem. É essa certeza. Agora, não pode ficar ali na oração. Meu Deus, que certeza que eu tenho. A hora que sai de lá, eu não sei, né? Não, você tem que falar. Tem que falar, vai acontecer. E vai, você vai ver. Você vai ficar vivo. Ainda profetiza para as pessoas viver mais. Você vai ficar vivo para você ver. Você vai estar lá. Aí você vai ver, ai, por que eu não acreditei, né? Vai ter. Mas não vai cair na sua cabeça. Você vai ver, mas você tem que fazer alguma coisa. Eu queria ter essa palavra quando eu tinha 15, 12 anos. Você que está aqui, você precisa fazer alguma coisa. Eu estou orando para Deus te usar, te levantar, usar sua inteligência. Os jovens aí, usar sua inteligência. Você não se acomodar. Nós somos uma igreja diferente. Faz você pensar, raciocinar. Temos aqui o filho, a doutora. Quantas vezes ele me abraçou? Falei, pastor, cada coisa fora do comum. Então não é a coisa para gente ignorante. Pastor, porque não, está aqui, ó, estudado, aqui, ó, estudada também, e outros aí. Não é coisa de fé. Que você precisa entender, a sua vida depende da sua fé. Eu não cursei faculdade, e daí a faculdade, se diploma resolvesse alguma coisa, e resolve você ir à luta, eu vou conseguir, eu vou ter o meu, e acabou. Mas os clientes, Deus vai mandar. Acabou. Quando eu vim para Ribeirão, eu falava, mas aí como vai ser? Deus vai mandar as ovelhas, e não mandou, mas uma hora Ele vai mandar. Vai que mandou, então aqui Lá no Campos Elíseos. Não deu certo aqui, eu vou dar 2 passos, vai dar certo aqui agora. Não deu, vai dar certo aqui, algum lugar vai dar certo. Para onde Deus me mandar. Acabou. É isso aí. Mas quem não acreditar? O problema é dele. Os primeiros que não acreditam é a família sua. É os primeiros que não acreditam. Que arrogância. Primeira das coisas que as pessoas vão falar para você quando você confia no manado assim. Não, você quer arrogância. Preguiçoso, vagabundo. Todo mundo é de Deus. Quantos já me chamaram de vagabundo? É quando a gente fala Deus abençoe, a pessoa fala assim, a nós todos, ela não está recebendo. Nós todos. É verdade. Quando alguém fala isso para você, é porque ela não está recebendo o que você está dando para ela. E a pessoa fala assim, pastor, é bom, dorme até tarde. Eu falei, não ganho por hora. Não ganho por hora, eu sei, você tem que levantar cedo. Eu não ganho por hora. Eu ganho por obra. Então, você tem a mentalidade funcionária, então você avalia por hora. Eu não ganho por hora. Você vê um empresário, né, indo jogar tênis, nossa, por que não ganha por hora? Quem ganha por hora é quem está trabalhando para ele. Ele não ganha por hora. Você quer alguma coisa que você ganha por hora. No quinto dia 1, pastor, se pudesse descer, aleluia.
Aqui, ó, Espírito, força você. Espírito, força você a ser diferente. Força você a ser diferente. Fé é risco. É risco. É total risco. É loucura. Pensa se fosse você, Josué. Você vai ter que falar para aquela multidão lá, gente, é o seguinte, mas vamos dar a volta aqui. E essa muralha de 9 metros, 4 largura, de rocha firme, vai cair. Você teria coragem? Ai, Deus, É? O povo ali, ó, na beira do mar, Moisés, empurrando Moisés. E aí, Moisés, e aí? O que nós vamos fazer? Vamos para frente. Eu acho que o povo foi, Moisés está doido, né? Vamos comer tudo. Falei para você, não devia sair, devia comer aqui de cebola. Falei para você, daqui a pouco, vá! Moisés é o cara, Moisés é o cara, Moisés é o cara. É isso. Tem que estar ali, né? É? Tem que estar lá. é meu. É como os espias, né, pastor? Eles sabiam que poderiam ser. Poderia ser morto. Você pode ser morto. Se morrer, e daí? Ai, Deus, é isso que nós temos que pensar, e se morrer? E daí? Não. O André já pegou, né? É. Parece que Verdade. Olha, gente, eu desejo a vocês um Moisés na vida deles. Glória a Deus, amém. Pois é. gente. Mas não pode agarrar de mim. Vocês não têm desculpa. Agarra de mim, não. Se vocês não estão conseguindo, olha para Moisés, Deus. Agarra de mim, não. Você tem que ser o Moisés da sua vida. Oh, meu Deus. Vamos embora. Vamos, vai acontecer. Mas e aí? E aí? Vai acontecer. Não está acontecendo nada, mas vai acontecer. Eu vejo a pequena nuvem, né? Eu vejo a pequena nuvem. Aqui, ó, já é meia-noite, não aconteceu. Então vamos dormir. Vamos dormir. Mas nós vamos dormir como se não aconteceu? Mas tinha que acontecer hoje. Não, se não aconteceu, não era para hoje. Porque se fosse para hoje, tinha acontecido hoje. Nós vamos dormir. Amém. Aleluia. Acabou. Vai chover? Veja a pequena nuvem. Fica olhando lá. O quê? Vai acontecer alguma coisa. Fica olhando. Vai lá, sobe lá. E o homem que profetizou, ó, não tem água aqui, mas faça covas no vale. Você imagina, no seco. Faz cova, por quê? Porque vai encher. Você imagina, um olhou assim e falou assim, fazer cova. Ele está mandando, né? Fazer, ó. Nós já está lascado, né? Então, eles devem ter falado, velho. E o outro falou assim, vou fazer aqui. E o outro, vamos juntar nós dois aqui, a gente faz uma grande, depois a gente racha. Nós 4 aqui já fez um empreendimento, já escavadeira. Daqui a pouco eles fazendo ali, daqui a pouco a água começou. Tanto de água, tanto da cova se abriu. Nossa. Quem fez covinha, ficou. Só isso aqui. Quem fez A cova? cova que você vê. Meu Deus. Porque na hora que a água vier, não dá para fazer cova. Oh, Jesus. Tem que fazer cova antes. Tem que largar a tenda antes, que ela tem que estar pronta quando Jesus chega. Falei ontem. Falou esse ontem também, só que de outra forma. Eita, prega isso aí hoje. Olha lá. Olha o Vitor falando aqui, ó. Não estou querendo acabar a aula hoje, né?